Olá, vamos agora falar nessa aula sobre a velocidade de injeção, tá? E o impacto da velocidade de injeção nesse aspecto que você está vendo aí. Mas, antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta. Você aí sabe o que é a velocidade de injeção? A velocidade de injeção, muita gente vai me responder assim, olha, a velocidade de injeção é a forma como eu acelero, né, a frente de enchimento, a frente de fluxo, ou eu diminuo a velocidade da frente de enchimento. Eu vou dizer, ok, ela faz isso, mas ela não serve para isso. Ué, como é que ela não serve? Ué, né? Como é que ela não serve para isso se ela faz isso e a máquina tem uma função de eu aumentar a velocidade de injeção ou diminuir a velocidade de injeção? Vamos lá, deixa eu explicar. Antes de chegar nesse ponto, você precisa entender uma questão, tá? E uma questão chamada taxa de cisalhamento. Tudo bem? O que acontece se você pegar a sua mão e começar a tritar, cisalhar, né? Vai falar dessa maneira. Aumente a velocidade e o que você gera mais? Calor. Quanto maior é a velocidade, mais calor você gera, porque você está trabalhando com a taxa de cisalhamento, que vai gerar, se você aumentar, vou botar bem aqui, aumentar, você vai gerar mais calor. Tá? Calor. Quanto mais calor você gera, né? Quanto mais calor você gera, quanto mais atrito você gera, mais calor você vai gerar. Então, quando eu aumento ou eu diminuo a velocidade de injeção, eu estou basicamente trabalhando, alterando essa chamada taxa de cisalhamento. Eu estou interferindo na taxa de calor que eu gero, na quantidade de calor que eu estou gerando no sistema. Entenda, uma regra, tá? Uma regra é que, a regra ideal é que eu trabalhe com a mesma taxa de cisalhamento, a taxa constante de cisalhamento, no início ao fim da injeção. Então, eu tenho que entrar com o meu material plástico na cavidade do molde com a mesma taxa de cisalhamento. Ela tem que ser constante do início ao fim. Por quê? Eu tenho que gerar sempre a mesma quantidade de calor para que a resina que estiver entrando aqui na cavidade do molde mantenha as mesmas propriedades, né, reológicas, ou seja, ela se mantenha líquida na mesma condição do início ao fim. Então, eu preciso fazer com que o plástico permaneça líquido com as mesmas condições, mesma fluidez do início ao fim. Como é que eu faço isso? Eu mantenho a taxa de cisalhamento constante. Como eu faço isso? Se a minha peça for plana, não muito longa, eu posso fazer uma peça, uma velocidade de injeção, se a peça for plana, não tem variação de espessura, eu entro com uma velocidade de injeção constante. Ou seja, eu entro com uma velocidade de injeção única. É uma alternativa. Agora, o que acontece então, tá? O que acontece então nesse caso que você está vendo? A velocidade da frente de fluxo ou velocidade da frente de enchimento em injeção, ela precisa ser constante. Ou seja, a velocidade da frente de enchimento, ou seja, do líquido, né, do polímero líquido no interior da cavidade, precisa ser igual até o final. Isso não quer dizer que a velocidade de injeção tem que ser a mesma. Aí eu estou confundindo a minha cabeça. Agora eu fiquei meio confuso. Vamos lá. Deixa eu mostrar uma condição. Esse gráfico vai resolver todos os problemas. Vamos observar uma questão. Eu tenho velocidade da rosca constante, então eu estou trabalhando com a velocidade única de injeção. Então, do início ao final da injeção, eu estou trabalhando com a mesma velocidade. Percebe aqui em cima, tá? Que o material começa a entrar, eu tenho uma espessura. Bem aqui eu tenho uma espessura nesse canalzinho, nessa cavidade, tá? Eu tenho uma espessura. A partir do momento que eu chego nesse ponto aqui, eu aumento a espessura da minha peça. E olha o que acontece com a velocidade da frente de fluxo. Ela diminui. Ela cai. Isso não pode acontecer, porque eu estou interferindo na taxa de atrito que está sendo gerada. Eu estou diminuindo a taxa de atrito, ela não está mais constante. Então, a chance desse polímero aí congelar, né, ou seja, solidificar antes de chegar ao final da peça é muito grande. Então, dá uma olhada no que aconteceu nesse fato aqui. Ó, começou, congelou.
Então, ela desacelerou a frente de fluxo, né? Por quê? A frente de enchimento não pode, a frente de fluxo não pode desacelerar. Então, percebam que nesse gráfico aqui, ó, a velocidade da frente de fluxo, ela vem constante e depois ela cai. Isso não pode acontecer. Então, como é que eu resolvo esse problema? Onde eu tenho uma peça de parede fina, certo? Eu vou começar injetando com a velocidade que eu especifiquei. Quando chegou na parede mais grossa, né, eu aumento a velocidade de injeção nesse ponto para que a velocidade de enchimento fique constante. Então, a velocidade da frente de fluxo fica constante. E essa é a maneira mais adequada. Sabe por quê? Porque o cálculo da velocidade média, que está bem aqui representado, é igual a vazão dividido pela área. Tá? Então, vamos fazer um cálculo aqui, ó, rapidinho. Velocidade média é igual a vazão dividido pela área. Tá? Então, vamos lá. Se a vazão é 1 e a área for 1, quanto é que dá 1 dividido por 1? É 1. Vamos aumentar a área, que nem a gente fez nessa questão aqui. Vamos descobrir o que acontece com a velocidade? Então, a velocidade média deu 1. Aqui, né? Esse exemplo. Agora, vamos partir para um outro exemplo. Velocidade média vai ser igual a mesma vazão, dividido agora por 2. Eu aumentei a área para 2. Então, deu quanto? 0,5. Olha como a velocidade caiu. Foi para 0,5. De 1, foi para 0,5. Por quê? Porque eu aumentei a área, igual aconteceu aqui. Então, a velocidade da frente de enchimento vai cair. Para compensar isso, eu aumento a velocidade de injeção. Com isso, eu mantenho a taxa de cisalhamento constante, eu mantenho a quantidade de calor que é gerada e o meu polímero se mantém líquido do início ao final da injeção. Então, a velocidade de injeção serve para quê? Para gerar calor e não para injetar mais rápido somente. Então, quanto mais rápido você injeta, mais calor você gera. E é por isso que um dos efeitos de uma velocidade de injeção extremamente elevada é a peça sair queimada. Você queima alguns pontos. Já tem peça que eu peguei que você cheirava, a peça estava cheirando a queimado, literalmente, né? Inalava assim, tinha um odor de queimado na peça, tá? Fora pontos pretos ou outras coisas que podem aí interferir, tá bom? Na questão estética da peça, tá? Então é por isso que nós utilizamos, tá bom? Nós utilizamos a velocidade escalonada. Então assim, quando você tem peças com variações de espessura, então nos pontos onde tem... Aí, e é o inverso, tá, gente? Aqui eu fiz o seguinte, da menor espessura para maior espessura, eu aumentei a velocidade de injeção. Se for o contrário, você tem que diminuir, né, a velocidade de injeção, né? Porque senão você já vai acelerar demais a frente de fluxo, você vai aumentar demais, se você vier de uma espessura mais grossa, né? E entrar no canal, uma espessura, melhor dizendo, mais fina na peça, a frente de enchimento, ela sozinha vai acelerar com a mesma velocidade que você colocou no começo. Então ela vai acelerar, por causa do cálculo da área que a gente fez. E aí, isso vai fazer com que a tua peça possa queimar. Então, nesse caso, a gente reduz ou aumenta a velocidade de injeção conforme o aumento ou a diminuição da espessura da peça. É o contrário, né? Se aumentar a espessura, é muito fácil você pensar, né? Se aumentar a espessura da peça, você aumenta a velocidade de injeção. Se diminuir a espessura, dado ponto, você diminui a velocidade de injeção. E com isso, você vai construindo aí o seu perfil, né, de velocidade de injeção. Então, no começo da injeção, nós temos um ponto muito restrito, que é o gate. Então, o ideal não é a gente chegar com uma velocidade muito grande logo de cara. Então, geralmente, a gente começa com uma velocidade menor, aí, para o meio da peça, a gente já aumenta a velocidade de injeção, e com isso você consegue evitar pontos de queimado, né, cisalhamento excessivo logo na entrada. Então, a gente consegue escalonar aí a velocidade de injeção nesse ponto aí, tá bom? Tranquilos? Olha só. Isso aqui é só para você ter uma ideia de como a resina influencia, tá? na parametrização de máquina, tá? Porque você sempre tem que pensar o que vai interferir na máquina, no processo. Pode ser máquina, processo, molde, matéria-prima, né? E nós, seres humanos. Então, aqui nesse ponto, você tem um polímero com alta fluidez, um de média fluidez e um de baixa fluidez. Só um exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Isso é ilustrativo. Então, aqui está questão volumétrica, desconsiderem isso aqui. Eu quero só que vocês imaginem em termos de índice de fluidez, tá? E não em termos de volumétricos. Então,
você tem... lógico que esse exemplo que está dando aqui é uma outra questão, mas é interessante para vocês entenderem. Se eu tenho um polímero de fluidez 20, ele vai chegar aqui. Se eu tenho um polímero de fluidez 15 gramas por 10 minutos, vai chegar aqui. E um polímero de fluidez, sei lá, de 8, um exemplo, ele vai chegar aqui. Com a mesma parametrização de máquina, mesma pressão, mesma velocidade, mesma temperatura, ou seja, são resinas, a mesma resina, classe de resina, né? Por exemplo, pode ser um policarbonato, só que eu mudei somente a fluidez. Então isso tem um impacto também na velocidade de injeção e na pressão de injeção, na forma como eu estou injetando esse material aí.